durante esses últimos meses tem uma frase recorrente que ela acabou aparecendo muito em minha vida. Ela talvez certamente apareça na vida de você ou de qualquer outra pessoa. E ela diz o seguinte: a energia não mente. Esse tipo de dom que todos, todas as pessoas certamente têm, eu acredito, todos os dons todo mundo tem, né? Só ir desenvolvendo, que na realidade é, seria prestar um pouco mais de atenção, dar atenção, que certamente eu, você e qualquer pessoa conseguiremos estar mais sensíveis para receber esse tipo de contato sobre, principalmente as pessoas, né? A energia não mente. Então, quando o nosso foco, quando estamos conversando com as pessoas, eu vou comentar sobre um rapaz que eu empreguei lá em São Paulo, na capital, há muito tempo. Teve uma empresa que eu trabalhei e foi a mesma empresa que, para eu entrar, eu não tinha currículo e estava muito movimentado. Aí eu pedi uma caneta e um papel para depois eu vim a saber que era a dona do lugar. E aí eu peguei a caneta e até no sofá eu fiz meu currículo em manuscrito. E até teve um furo porque o sofá ele era fofo, tinha de couro, então ele... Bom, me chamaram, né? E aí surgiu um departamento na empresa que era sobre desenvolvimento de páginas dinâmicas na internet. Até então a empresa era somente uma gráfica rápida. E por ter os artistas, né, que faziam tanto a parte gráfica também, então era o início, né, do designer, né? Até me arrepia lembrar, porque o conceito designer não existia ainda. A pessoa que fazia a página da internet, ela fazia tudo. Sendo que o programador ele é bem limitado referente a design, né? E o designer também bem limitado. Há pessoas que fazem os dois, né? Eu acabei aprendendo a fazer os dois, mas isso foi decorrente o tempo e também por eu ter participado desde o início. Mas, pois bem, eu entrei nessa empresa e lá o departamento cresceu, foi tudo muito interessante, conheci pessoas muito famosas que vieram se tornar famosas depois com o tempo. São pessoas até, entre aspas, amigas, né? Porque quando você participa de um processo de uma pessoa, acaba isso marcando na vida nossa, né? E na deles também. E aí precisou aumentar um departamento, porque toda a parte de programação dependia somente de mim. E isso, para uma empresa, a empresa ela é uma pessoa jurídica. E as pessoas físicas compõem a, a empresa. E quando essa empresa ela depende somente de uma pessoa de determinado setor, isso não é algo bom. Porque caso ocorra alguma coisa comigo, então a empresa para, no caso daquele departamento. Então, nada mais justo, e eu sempre tive isso muito bem na minha cabeça. É sempre importante compartilhar. Quanto mais nós compartilhamos conhecimento, mais as portas se abrem para nós. E precisava contratar uma pessoa. Então foi colocado um anúncio, e aí começaram a aparecer os currículos, né? E como era para o meu departamento, que seria o meu subordinado, ou a minha subordinada, então ficou o critério meu de fazer a seleção técnica, né? Depois poderia passar por uma seleção para o dono da empresa, mas até então não, eu acredito, né? E depois eu vim a saber que somente a que eu escolhesse certamente seria a pessoa indicada. E é muito difícil, porque
Naquela época, hoje, quando você pede um currículo para alguém, existem bastante definições sobre o que a pessoa vai fazer, o que ela sabe fazer, onde ela teve experiência. Mas no início da programação da internet, de pessoas que faziam páginas, no nosso caso, páginas dinâmicas, são aquelas páginas que quando você entra, elas se atualizam, né? Foi adicionado um produto, foi adicionada uma notícia, não são páginas estáticas, né? E páginas estáticas poderiam ser, por exemplo, páginas institucionais, né? Que tá falando sobre a empresa e tudo mais. Pois bem, eu selecionei 10 currículos, porque realmente apareceram muitos, né? E aí até a entrevista. E eu optei por fazer uma entrevista em grupo, porque eu acho que num grupo, não que eu iria incitar a, a concorrência, mas é interessante quando você faz uma pergunta para uma pessoa e a outra pessoa dá continuidade, e a gente vê se aquela pessoa está agregando valor ou está simplesmente reciclando o que a outra pessoa falou. E depois, na volta, né, quando tem tudo isso que eu acho bastante interessante. De repente, uma pessoa mais quieta, que ela só analisa, depois ela fala uma ou duas palavras e resolve. E então teve essa pequena dinâmica rapidamente. Eram, acho que 5 homens e 5 mulheres. Mas para mim, no caso, eu não estava fazendo distinção de gênero, principalmente. E aí deu o horário do almoço. E eu tinha, né, eu fiz a seleção e fui e voltei para a sala que eu ia me preparar para ir almoçar. E as pessoas continuaram lá, porque haveria depois, elas teriam que preencher mais coisas, mais uns dados e tudo mais sobre aquilo que elas falaram. E nisso chegou mais um, que ele chegou adiantado, porque à tarde ia ter mais uma seleção. E essa pessoa que chegou, esse rapaz, ele era bem alto. E ele era bem gordo, né? Tinha bem chamava bastante atenção. Ele era alto e também bem forte, né, gordo, assim. E ele estava transpirando porque percebia-se que ele tinha uh, na região onde eu morava, né, que era o Campo Belo, próximo do Brooklyn Novo, era um lugar que naquela época não tinha metrô. Então a pessoa tinha que pegar o metrô, depois pegar um ônibus para poder chegar. E já estava no horário do almoço. Aí eu cheguei assim na sala, olhei, eu vi que ele estava totalmente perdido, né? Todas aquelas pessoas já sentadas e já tinham feito o teste. Mas eu olhei para ele, eu senti uma energia que era do além, né? Era algo surreal. E eu achei engraçado porque eu falei, pô, esse cara deve comer bastante, né? Deve estar morrendo de fome. Então, como eu ia sair para almoçar, eu virei para ele e falei, vamos almoçar? Me acompanha? Eu me apresentei para ele como sendo o programador lá. E ele olhou assim e falou, vamos? Né? Aí fomos num restaurante e realmente ele comeu bastante. E aí enquanto ele almoçava, eu, sem fazendo perguntas diretamente técnicas, mas também só para assim, para conhecer a pessoa, era uma entrevista. Eu vi que ele era o rapaz que iria se dar muito bem na vida como programador. E aí terminou o almoço, né? Eu cheguei na sala lá e falei para todo mundo que eles estavam dispensados, que depois eu iria verificar o currículo e qualquer coisa entraríamos em contato. Cancelei a parte da tarde o pessoal que iria vir e já virei para ele e falei, olha, você começa amanhã. Traz os documentos, tudo aí. Ele ficou muito feliz. E ele era uma pessoa muito educada, muito. Ele também tinha vindo do interior, depois eu vim a saber. Ele, resumindo, ele ficou na empresa durante. Eu saí da empresa, ele continuou, para terem ideia. Eu ensinei ASP para ele. Ele tinha noções de ASP, né? ASP é a programação de páginas dinâmicas do Windows, né? No Linux é o PHP, que é o mais utilizado. E
E ele aprendeu, e o bom é que ele seguiu certinho a minha linha de trabalho, e eu expliquei para ele por que isso era importante. Depois entraram mais pessoas, parte de design e tudo mais, e ele também convivia muito bem com as pessoas, era uma pessoa humilde, assim, no sentido de querer sempre estar aprendendo. Bom, há pouco tempo, né, ele trabalha hoje na segurança de um banco super famoso. Ele, ele fez aquela cirurgia bariátrica, alguma coisa assim que deixa a pessoa magra, ficou até irreconhecível, mas está muito feliz, casado, com filhos e tudo mais lá. Então, vejam bem, a, a energia, ela não mente, ela não... Tanto que também teve ocasiões que, eu acho que eu até posso falar nesse vídeo, eu espero que não seja um outro tópico, mas acho que é melhor eu colocar num... ou não. Eu vou colocar a energia no aumento. Mas se eu for adicionar aqui, depois eu falo novamente no outro vídeo, né? Que o inverso também tem. Tem pessoas que são... É muito difícil nós encontrarmos uma pessoa que ela seja 100% boa. E é muito difícil também encontrarmos uma pessoa que seja 100% ruim. Mas tem pessoas muito maldosas, muito ruins. E a energia também, ela não mente. Eu já me deparei com pessoas que simplesmente eu ouvir a voz delas sem numa gravação, eu já senti que a pessoa ela não tinha, vamos dizer assim, não era uma pessoa boa. E não sei, tem um vídeo que nós falamos a respeito disso, que as pessoas não se resumem numa palavra, uma frase. E isso é verdade, lógico. Mas eu não estou definindo a pessoa. Nesse caso, eu estou falando sobre a energia. Então, a energia da pessoa às vezes emana de uma certa maneira tão forte que é impossível nós não identificarmos. Se a gente sabe na hora se, naquele instante, se ela é uma pessoa boa ou se ela não é uma pessoa boa. Então, nesse vídeo, eu dei somente um exemplo, né? No caso aí do que não é uma pessoa boa também. E sim, eu me deparei. Teve pessoas que eu simplesmente, a pessoa me apresentou e é lógico que a gente vai ser uma pessoa educada, tudo, e principalmente não deixar a pessoa perceber que nós percebemos que nós achamos que não é uma pessoa boa, né? Porque isso aí pode ofender muito a pessoa. Mas de repente a pessoa não é porque ela não é uma pessoa boa para determinado cargo. Não estou falando disso. Uma pessoa ruim, no qual não se possa confiar. Então a energia, ela nunca mente. Quando a pessoa ela vem aberta de puro coração, mesmo que ela seja uma pessoa que no passado tenha feito alguma coisa ruim, a pureza do coração mostrando qual que é a intenção da pessoa, isso muda tudo. Para mim, muda tudo, faz toda a diferença. Não interessa para mim se aquela pessoa que foi contratada por mim na empresa, se ela tinha sido um mau empregado em algum trabalho, ou se ela tinha trabalhado só um dia numa empresa e foi mandada embora, não me interessava. Eu senti que naquele momento o rapaz ele estava com o coração puro, aberto, para poder trabalhar, exercer, aprender. E isso realmente aconteceu. Eu sou muito grato pela pessoa dele, por ele ter me ensinado bastante, né, com paciência, porque a gente ensinar uma pessoa, ele foi uma das primeiras pessoas que eu ensinei a programar. E ele acatou tudo corretamente, nunca me deu um trabalho, nunca falou um A. Não que isso, ele sempre teve o discurso aberto para discutir comigo várias coisas, inclusive coisas pessoais. Mas assim, na questão de vir e falar, não, você se revoltar.
né? Nunca tivemos nada a respeito disso. Então, por isso que eu sou grato, né? Quando a gente tem uma pessoa que trabalha bem ao lado da gente, é um milagre, é um presente da espiritualidade também. Gratidão, gratidão, gratidão.